Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão. O tema de hoje é Agosto Lilás, para tratar sobre a questão da violência contra a mulher. Para essa entrevista, nós convidamos aqui, está conosco, Caliandra Oliveira, que vem a ser gerente operacional de enfrentamento à violência contra a mulher, as mulheres, da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Caliandra, seja bem-vinda aqui ao programa Em Discussão. Obrigada. A gente queria começar já esse momento falando sobre a campanha neste mês de agosto. Como é que ela se dá aqui na Paraíba, a dinâmica da secretaria na organização desses eventos? A campanha Agosto Lilás ela é referente ao aniversário da Lei Maria da Penha, que está fazendo 17 anos. Então, a gente organiza todo mês com campanhas de enfrentamento a todas as violências contra as mulheres. Sobremaneira, a violência doméstica e familiar, que é o que a Lei Maria da Penha enfrenta. Mas a gente faz todo um diálogo, a gente dialoga com os municípios e serviços para enfrentar todo tipo de violência contra as mulheres. Mas, infelizmente, é a violência doméstica e familiar que mais acontece. A Colilás é bem apropriada para a data ou para lembrar esse momento. Isso, a Colilás ela se dá desde uma luta que operários fizeram nos Estados Unidos. Elas lutaram por redução de cargas de trabalho e por mais direitos trabalhistas. Conta a lenda, reza a lenda que essas mulheres eram trabalhadoras de uma fábrica de roupas e elas foram incendiadas nessa fábrica. E aí que esse sangue dessas mulheres misturado com esses tecidos tinha uma cor lilás. Pode ser mito, né, enfim, mas no geral esse lilás vai representar a luta das mulheres, né? Muito se acrescenta, a mulher usa a cor rosa, mas a gente prefere tratar o lilás porque nem é rosa nem é azul e aglutina esse rosa e azul porque a gente soma os homens também no enfrentamento à violência contra as mulheres. E nesse momento, no mês de agosto, vocês fazem um trabalho de cooperação, ou tem a cooperação de outras entidades, ONGs nesse momento de atuação, de trazer um trabalho educativo com a população? Principalmente em outras secretarias. A imprensa também entra conosco nessa campanha e recentemente a gente está com uma campanha de importunação sexual, contra a importunação sexual, que quem levantou a bandeira e nós nos juntamos foi o DR. E essa campanha ela será permanente, de enfrentamento à importunação sexual nos ônibus, principalmente nos ônibus intermunicipais. Depois a gente vai ampliar um pouco para os ônibus da rede municipal de João Pessoa, mas vai dar-se sobremaneira para os ônibus intermunicipais. Muito então bom. A gente está nesse empenho junto com o DR. Existe, assim, pela secretaria, todo um trabalho de estudo, né, de pesquisa, de uma identificação do perfil das mulheres que são agredidas dessa violência e qual o contexto destes acontecimentos? Existe. Nós temos alguns serviços da própria secretaria que faz esse atendimento a essas mulheres. Exemplo do Centro de Referência Fátima Lopes, que fica em Campina Grande. O Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, que tem sede em João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, está expandindo agora para o Sertão. Nós temos também a Casa Abrigo Ariantaís, que é para mulheres em risco iminente de morte. Nós temos a Casa de Acolhida do Sertão, que fica em Souza, que são para mulheres que não estão com esse risco tão grande de morte, mas elas precisam de um local para se acolher, né, para se abrigar. E temos também o Centro de Referência Intermunicipal, que fica em Sumé e atende 18 municípios. Então, assim, o panorama geral dessas mulheres normalmente tem um perfil socioeconômico pequeno, né? São mulheres que ou não terminaram os estudos ou estejam em situação de vulnerabilidade social. Mas uma curiosidade por exemplo, o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha tem-se mulheres juízas, mulheres advogadas, mulheres professoras universitárias, médicas, dentistas. Então, isso varia muito. Os centros de referência, que são portas de entrada, tem mulheres das mais variadas classes sociais, mas principalmente aquelas com níveis mais elementares, que são mais humildes, mais simples. E nos serviços de alta complexidade, a gente tem tanto mulheres com a situação financeira bem mais reduzida, como temos mulheres pós-graduadas, por exemplo. Interessante, que essa é uma dúvida porque geralmente quando a gente se atém à violência doméstica, a primeira impressão, o juízo que vem primeiro é que isso só se dá em ambientes em que há uma crise financeira, onde há
muita pobreza, né, muita necessidade, mas você traz uma questão aí que essa questão se dá também no âmbito de quem tem uma elevada posição social. Sim, porque se você me perguntasse qual a causa real ou principal dessas violências contra essas mulheres, eu te asseguro que diante dos estudos que a gente faz, das pesquisas e leituras que nós fazemos diante da realidade que essas mulheres trazem para nós, o machismo é a principal causa. Então, o machismo ele permeia a sociedade, né, causando em alguns homens, que não vou dizer que sejam todos eles, a crença de que são superiores, e algumas mulheres reproduzem isso também, até na forma de lidar com outras mulheres, de criarem os seus filhos. Então, essa crença faz com que alguns homens agridam as mulheres achando que elas são propriedade deles. Então, independe da profissão desse homem, independe da situação econômica dessas mulheres também. E muitas mulheres permanecem na situação de violência, não só pela questão financeira, mas pela questão do emocional, porque não é qualquer homem que ela está sendo agredida, é o companheiro dela, é o pai dos filhos dela. Então, ela quer e ela deseja que aquele homem que ela se apaixonou retorne àquele início do relacionamento. Então, é muito difícil para ela. Ela fica num ciclo de violência que, se ela não buscar um serviço especializado para acolhê-la, ela vai permanecer no ciclo até o feminicídio. Há uma coisa interessante, porque existe toda uma complexidade para cada caso, né? Porque tem que se identificar as circunstâncias do que aconteceu, porque existem traumas tanto da parte do homem e também da mulher, e às vezes não tratados dentro daquele ambiente e que, devido a uma necessidade financeira e outras necessidades, acabam envolvendo todo esse contexto. Eu não sei se isso vocês percebem através do trabalho de pesquisa de vocês. Uhum. O trauma, eu arrisco dizer que a educação no espaço familiar e a interação na sociedade tem uma grande responsabilidade, né? A gente, quando conversa com alguns homens, eles dizem assim: mas desde criança eu vejo meu pai bater na minha mãe e minha mãe nunca fez nada, então eu tive aquilo como se fosse algo certo. E a própria sociedade muitas vezes aprova isso, né? Que homem é esse? Ele tem que provar a sua masculinidade, principalmente aqui na nossa região, né? Ele tem que provar que ele é valente sendo violento. E a gente sabe que não precisa você ser violento para ser valente. Você pode provar que você é um homem de bem, que você é um homem bom, sem você usar da violência. E as mulheres aprendem o quê? Que a gente tem que servir, que a gente tem que sempre sorrir, sentar de pernas cruzadas, a gente tem que estar sempre maquiada, e a gente tem que sempre estar agradando esse companheiro ou essa figura masculina nessa casa, né? Então, eu acredito plenamente que essa forma de como as famílias elas se estruturam, elas colaboram sim, para que esse homem cresça e reproduza esse caráter violento, né, com outras mulheres, porque esse homem ele não é violento com outras pessoas. Quando a gente pergunta para a mulher, ele é violento no trabalho, ele é agressivo com outras pessoas? Não, e ele é uma pessoa querida no espaço de trabalho. Ele é agressivo comigo, ou com outras mulheres, mas no ambiente de trabalho ele é uma pessoa até querida por todo mundo. Então você vê que é um foco muito grande na questão do machismo. Caliandra, eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra na área da psicanálise para o curso de Direito, sobre o recomeço depois do divórcio, né, depois da separação, o recomeço. Uhum. E eu, fazendo uma pesquisa, eu não tinha atentado para essa questão. Existe também o lado da violência da mulher contra o homem. E o homem, ele também, por ter esse lado do machismo, não se expor, ele acaba também deixando de denunciar. Eu não sei, porque não é o foco da sua secretaria, eu acho. Uhum. Mas como é que você vê essa questão, esse outro lado da moeda? Eu vejo que violência nenhuma deve ser tolerada. E violência nenhuma ela deve ser combatida com violência. Toda violência ela deve ser combatida de maneira legal. Legal que eu me refiro à questão da legislação. Então, se o homem ele sofre violência, se o menino sofre violência, tem que haver uma denúncia, tem que procurar. E aí tem as delegacias municipais para isso, né? Existe o Código Penal que também vai proteger esse homem e esse menino. A mulher, ela tem uma lei específica, a Lei Maria da Penha, por quê? As mulheres sofrem mais violência no ambiente doméstico pelas pessoas próximas a ela. Os homens não sofrem violência, sofrem sim, só que eles morrem mais
no combate no meio urbano. Morre de acidente de trânsito, morre no enfrentamento à polícia, morre no envolvimento com o crime. Né? Então, os homens morrem até mais do que as mulheres, mas não pela mão das mulheres. E as mulheres morrem mais pela mão dos homens, e não é qualquer homem, é o homem que ela se casou. Verdade. E a questão da sociedade, como é que a sociedade tem visto essa questão, né, da violência contra a mulher? Se ela está dentro de um contexto cultural, né, do paternalismo, né, dessa coisa do machismo estrutural, como é que a sociedade está se moldando, ela está percebendo essa questão? Eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa bem otimista e tenho estudado bastante sobre isso, né? Tanto na academia, né, o meu mestrado, meu doutorado foi bem nessa linha. E eu fui investigar como é que a sociedade mudou a partir da Lei Maria da Penha, como era e como ficou depois da Lei Maria da Penha, principalmente para quem atende as mulheres. E houve uma mudança, principalmente dialogando com as delegadas, elas disseram que até a postura do homem mudou na hora da oitiva. Então elas conseguem dar uma pausa naquela fala ou naquele discurso machista que ele traz, ou eles reduzem esse discurso machista na hora que a delegada conversa. Eu acredito que a própria sociedade ela tem barrado essas situações, às vezes enfrenta, às vezes protege a mulher, às vezes chama a polícia para fazer esse salvamento dessas mulheres. Então eu acredito que vem mudando. Muitos homens se abrem para entrar nesse enfrentamento também. Então eu acho que é uma questão de tempo, porque a gente vem em toda uma sociedade, um longo percurso até agora, esse momento, com esse tipo de crença de que a mulher é inferior e o homem é superior, então a gente vai precisar de um percurso aí na frente para dizer que somos apenas diferentes, e não maiores ou menores. Quando eu trago essa questão da sociedade, como nós vivemos hoje num tempo meio dividido, né, entre alas ideológicas, e às vezes a ala ideológica de um lado diz, não, esse tema é um tema da ala da esquerda, não é? Então a ala da direita então vê o empecilho, não, isso é coisa da esquerda. E esse debate ou esse embate ideológico acaba complicando e sendo algo ruim para resolver essas questões. Isso, eu acho que é uma responsabilidade esse diálogo e essa mudança de pensamento e de cultura da sociedade. Não é de partido A, partido B, partido C. Claro que alguns partidos eles trazem na sua trajetória um tipo de ou filosofia ou ideia mesmo de combater determinados tipos de comportamento, enfim. Mas eu acredito que a sociedade como um todo deveria adotar isso, porque se a gente pensa que homens e mulheres apenas são diferentes, ninguém está levantando bandeira de que mulheres são melhores do que os homens, mas que todo mundo deve ter acesso aos direitos, não ser violentado, nem homem nem mulher. Então eu acho que isso é bacana para todo mundo. Verdade. Kalindra, a gente vai agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre Agosto Lilás, sobre o enfrentamento contra a violência contra a mulher. A gente volta daqui a pouco.